Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 16 de novembro de 2016. E vamos ao destaque do dia. Combate aos crimes de fronteira. Presidente Michel Temer defende ações contínuas contra o tráfico de drogas, armas e contrabando durante reunião com países da América do Sul. Nós aqui temos fronteiras num equivalente a 17 mil quilômetros. Eu proponho que estas operações sejam permanentes. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Portal da Transparência completa 13 anos de existência e bate recorde de acessos. Aqui no estúdio nós vamos conversar ao vivo com o ministro da Transparência, que vai explicar a importância desta ferramenta para a fiscalização e controle dos gastos públicos por parte da população. Você sabe como funciona o tombamento de um prédio histórico? A gente explica no quadro Você na Voz do Brasil. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br. Saber como o governo está gastando o dinheiro arrecadado com os impostos que você paga. Qualquer pessoa pode ter acesso a isso pela internet, por meio do Portal da Transparência, que neste mês completa 13 anos. E a população está cada vez mais preocupada em saber como o dinheiro público é investido. Só no mês passado, foram mais de 2.200.000 acessos ao portal. O maior número de acessos em um único mês, desde que a ferramenta foi criada. E para falar sobre o Portal da Transparência, a gente recebe aqui no estúdio o ministro da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, Torquato Neto. Ministro, boa noite. Boa noite, eu sou Torquato Jardim. Torquato Neto é um poeta que já morreu. Ministro, qual a importância do portal, seja na transparência das ações do governo e na fiscalização por parte da população? É o encontro da sociedade estatal com a sociedade civil. É estimular a percepção de que o pagador de impostos é quem financia o Estado, é quem financia as atribuições e as tarefas do Estado. É, portanto, ensejar que qualquer um na capilaridade da municipalidade, na capilaridade do Estado, das comunidades, das pequenas cidades, das escolas públicas, possa ir ao portal e saber quem está gastando o que, onde, como e por quê. Ministro, e de que forma a sociedade pode ajudar o governo a ser ainda mais transparente? A sessão do Serviço de Ouvidoria Geral no Portal da Transparência e apresentar com o mínimo de argumentação, com o mínimo de fundamento e notícia bem lançada, as suas consultas, as suas preocupações, os seus desejos, tudo quanto não tenha sido correspondido na sua comunidade. O portal da ouvidoria. O Ministério da Transparência agora engloba a Controladoria Geral da União. Quais são as vantagens dessa transição e as prioridades do Ministério, ministro? O Ministério tem mais capacidade operacional, deixa de ser uma secretaria vinculada ao Presidente da República. Acolhe a tradição antiga da Controladoria Geral da União, que vem da Secretaria Federal de Controle antiga no Ministério da Fazenda. Há toda uma tradição de fiscalização de contas. A transparência é o acréscimo, é a novidade. O que mais pode ser feito com a informação que lá existe? É mais do que o dado, é mais do que a simples sugestão. É a análise cuidadosa de como conceber e executar novas políticas públicas que venham de encontro às demandas e às necessidades mais urgentes da população. Ministro, hoje nossa reportagem acompanhou aqui em Brasília a abertura da terceira conferência Lei Empresa Limpa, que é mais uma das ações do governo federal para promover a troca de experiências com o setor privado no combate à corrupção. Inclusive nesse evento foram anunciadas as empresas premiadas por adotarem práticas de gestão éticas e transparentes, como criar canais de denúncia e treinar os funcionários para conhecer bem a legislação econômica. Vamos então ouvir essa reportagem, ministro, para que o senhor possa comentar aqui para a gente, pode ser? Sim, vamos ouvir então.
O Proética foi criado para incentivar as empresas a adotarem práticas de combate à corrupção. A iniciativa é do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União e representa um esforço conjunto dos setores público e privado para promover um ambiente empresarial mais ético e transparente no país. 195 empresas se inscreveram nesta edição do prêmio, o dobro do número registrado no ano passado e recorde desde a criação do programa. A participação das empresas é voluntária, como explica o diretor do Instituto Ethos, Jorge Abraão. A importância disso se dá por ser um movimento voluntário, por ter um outro espaço que reconheça o avanço das empresas, e isso gera referências importantes para que outras também assumam. A relação das 25 empresas premiadas em 2016 foi divulgada nesta quarta-feira em Brasília, durante a 3ª Conferência Lei Empresa Limpa, promovida pelo governo federal. Reinaldo Goto representou a empresa Siemens na premiação. Para ele, a iniciativa do governo é inovadora e estimula ações concretas para melhorar a gestão. Nós desenvolvemos novos treinamentos relacionados à legislação brasileira, 12846, e também olhamos com bastante mais atenção à questão das licitações públicas. Na abertura da conferência Lei Empresa Limpa, o presidente do Banco Central, Ilha Goldfein, destacou a importância do intercâmbio de boas práticas entre os setores público e privado. Nós, agentes públicos, muito temos a evoluir pela incorporação de práticas utilizadas pela iniciativa privada. De outra parte, entes privados também podem evoluir com a análise e a implementação de mecanismos de controle existentes no poder público. O programa Proética, criado em 2010, foi reestruturado no ano passado para incluir exigências trazidas pela Lei Anticorrupção. Reportagem Gabriela Noronha. Ministro, essa iniciativa mostra o lado de um país sério, comprometido com a ética, não é isso? Exatamente, é o encontro da sociedade estatal com a sociedade civil. Ambos fazem essa análise, os jurados são do setor privado e, insisto, é encontrar a capilaridade da sociedade civil que precisa se indignar. Os fatos que denigrem a imagem internacional, a imagem nacional do Brasil, as ações de governantes irresponsáveis que não tratam a coisa pública como deve, deixando de assistir crianças, assistir de escolas públicas e desviar até mesmo merenda escolar, é preciso que a sociedade fique indignada, mostre que não aceita esse tipo mais de conduta e, portanto, acesse o portal da transparência, dê notícia ao que está se passando, www.cgu.gov.br, ou então, se dentro do portal Transparência já aparece essa informação, para ter participação ativa, quebrar o que talvez seja um histórico sociológico de conformismo. É preciso dar um pulo, reagir e exigir. Obrigado, ministro Torquato Jardim, pelos esclarecimentos e pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil. Glaucia, Ayrton, muito obrigado, a alegria foi minha. Obrigada, ministro. Os contratos de arrendamento do terminal de containers do Porto de Salvador e do terminal de fertilizantes do Porto de Paranaguá, no Paraná, foram prorrogados por mais 25 anos. Na cerimônia de assinatura dos contratos, o ministro dos Transportes, Maurício Quintela, e o secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimentos, Wellington Moreira Franco, falaram sobre a expectativa de investimentos na área de portos e ferrovias. A renovação dos contratos de arrendamento por mais 25 anos dos portos de Salvador, na Bahia, e de Paranaguá, no Paraná, vai permitir investimentos em torno de 850 milhões de reais. Os recursos vão ser empregados em obras de ampliação e devem gerar quase 1.000 empregos diretos. O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela, falou sobre as assinaturas dos contratos e de outros investimentos futuros. Nós temos 67 novos processos em análise.
totalizando aí 138 processos de arrendamentos. Esses investimentos somados trariam investimentos na ordem de 24 bilhões de reais. Wellington Moreira Franco, do Programa de Parcerias de Investimentos, também esteve presente na cerimônia de prorrogação dos contratos e disse que os investimentos se darão de forma integrada entre os setores portuário e ferroviário. Num país da extensão do nosso, a ferrovia jamais será o modal em que as pessoas se movimentarão pelo Brasil, mas ela é indispensável, fundamental para a mobilidade da produção, sobretudo da produção agrícola. As decisões de restabelecimento das iniciativas colocadas para concessão na área ferroviária, elas estão vinculadas a um porto. Agora, a validade do contrato do Porto de Salvador passou de 2025 para o ano de 2050 e do Porto de Paranaguá passou de 2023 para o ano de 2048. Reportagem Mara Kenup. 19h11 no horário brasileiro de verão. Presidente Michel Temer defende ações permanentes contra o tráfico de drogas, armas e contrabando durante reunião com países da América do Sul. A gente traz os detalhes daqui a pouco, não saia daí. O IBGE divulgou uma pesquisa hoje mostrando que o nível de escolarização dos pais influencia na renda dos filhos. A pesquisa também investigou a ascensão das pessoas em relação ao país. As informações que fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, de 2014, buscaram avaliar a qualificação profissional das pessoas mais pobres. Segundo o levantamento, a escolaridade dos pais influencia diretamente no nível de educação e renda dos filhos. Em áreas urbanas, quando os pais possuíam grau de instrução, quase 100% dos filhos eram alfabetizados. Quando os pais não eram alfabetizados, quase 10% dos filhos também não eram. Pessoas com nível superior completo que as mães não tinham instrução apresentavam média de rendimento de pouco mais de R$3.000. Já quando as mães tinham nível superior, a média subia para quase R$6.000. Segundo a gerente da pesquisa do IBGE, Flávia Vinhais, a estrutura familiar tem importância tanto na instrução quanto na alfabetização dos filhos. Na verdade, a ascensão, tanto em nível de instrução, quanto nível ocupacional, ela está muito relacionada com a estrutura doméstica. Não é só com a estrutura ocupacional ou o nível de instrução dos pais, mas com o ambiente doméstico, com os estímulos que os filhos recebem. Quer dizer, não é só uma dependência de renda, não é o capital econômico só que influencia nisso. É o capital econômico, é o capital cultural, é o capital pessoal. Então, uma criança que recebe atendimento dos pais, que é estimulada pelos pais, através de um ambiente familiar que propicie isso, que gere algum desenvolvimento cognitivo, ela vai ter uma posição no mercado de trabalho e uma posição social melhor do que uma criança que não teve esses estímulos, esses cuidados, e eu imagino que seja por isso que a importância da mãe é tão fundamental. A pesquisa revelou também que mais da metade dos filhos tiveram ascensão em relação à mãe, enquanto 47% ascenderam em relação ao pai. O levantamento ouviu 58 mil pessoas de 16 anos ou mais. Os dados podem ser acessados em www.ibge.gov.br. Reportagem Ney Pereira. Operações permanentes das forças de segurança para combater o crime nas fronteiras. A proposta foi defendida pelo presidente Michel Temer na reunião ministerial do Cone Sul sobre segurança nas fronteiras. A repórter Luana Karen traz os detalhes desse encontro ao vivo aqui na Voz do Brasil. Boa noite, Luana. Boa noite, Ayrton. Boa noite, Glaucio, e a todos que ouvem a Voz do Brasil. Durante cerca de 3 horas e meia, os ministros dos países que integram o Cone Sul, formado por Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai, discutiram medidas para combater crimes cometidos na fronteira, como narcotráfico, contrabando e o tráfico de armas e de pessoas. Na abertura do encontro, o presidente Michel Temer afirmou que o Brasil está mobilizando os poderes executivo, legislativo e judiciário para enfrentar a questão da segurança no país. Temer defendeu a integração dos países e uma ação permanente para coibir crimes na fronteira. No momento em que se noticiava que haveria uma ação nas fronteiras,
das forças nacionais e das forças do Estado faz fronteira, é claro que o crime se recolhia, os criminosos se recolhiam. Então, talvez a solução, e esta é uma proposta que deixo aos senhores, para debate, é que hajam meios e modos de que estas operações sejam permanentes, para que se recolha a criminalidade na medida em que saibam que esta não é uma atuação episódica, mas é uma operação permanente. Os ministros brasileiros de Relações Exteriores, da Defesa, da Justiça e de Segurança Institucional acabaram de finalizar uma declaração aos jornalistas. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, afirmou que o presidente Michel Temer assinou hoje decreto criando o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, que tem como diretrizes a atuação integrada e coordenada dos órgãos de segurança pública, de inteligência, da Receita Federal e das Forças Armadas e a cooperação e integração com os países vizinhos. Já o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, afirmou que a América Latina tem 8% da população mundial, mas responde por mais de 30% dos homicídios no mundo. O ministro citou 3 eixos que vão orientar a atuação na fronteira: ações de inteligência e troca de informações e experiências entre os países, cooperação em atuações policiais e a criação de um laboratório para investigar a lavagem de dinheiro. Ao vivo, Luana Karen. A cidade do Rio de Janeiro vai ter o apoio de homens da Força Nacional por um período de 15 dias. A Força Nacional vai auxiliar a segurança da cidade depois que uma proposta de ajustes do governo estadual causou problemas na ordem pública. A medida atende a pedido do governador do estado, Luiz Fernando Pezão. E o presidente Temer dedicou parte da agenda de hoje para conversar com senadores. Ele fez reuniões individuais mais cedo e daqui a pouco vai se reunir com toda a base aliada do governo no Senado. Os senadores vão ser recebidos com um jantar pelo presidente Temer no Palácio da Alvorada. Encontro marcado para as 8 horas. O repórter Paulo La Sálvia tem mais detalhes ao vivo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Gláucia, Ayrton, ouvintes da Voz do Brasil. O presidente Michel Temer vai pedir o apoio dos senadores da base aliada para a proposta de emenda à Constituição que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos. A ideia é que o crescimento não passe a inflação do ano anterior pelos próximos 20 anos. O relatório do senador Eunício Oliveira foi aprovado na semana passada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Agora os próximos passos vão ocorrer no plenário do Senado. As votações estão marcadas para 2 momentos: em primeiro turno no dia 29 de novembro e em segundo turno em 13 de dezembro. Nas 2 votações são necessários pelo menos 49 votos favoráveis dos senadores para a aprovação da proposta. Se aprovada a PEC, no ano que vem, por exemplo, todos os gastos do Executivo, Legislativo e Judiciário vão ser reajustados pela inflação de 2016, prevista em 7,6%. As áreas da saúde e educação passam a obedecer a regra a partir de 2018. Hoje, mais cedo, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, falou sobre o impacto da proposta para a área. A despesa global do governo está sendo limitada porque o governo vem fazendo déficits fiscais sucessivos, ou seja, gastando mais do que arrecada a cada ano. Então, a saúde não terá dificuldades em ter financiamento porque a Frente Parlamentar da Saúde é muito forte e quem vota o orçamento é o Congresso Nacional. Nós teremos recursos suficientes. A proposta já foi aprovada também em 2 turnos pelos deputados. Para o governo, criar um teto para os gastos públicos é fundamental para equilibrar as contas, retomar o crescimento da economia e gerar empregos. Ao vivo, Paulo La Sálvia. Em Brasília, 19h18, horário brasileiro de verão. Você na Voz do Brasil. E hoje tem participação de ouvinte aqui na Voz do Brasil. O Wellington Melo, que mora no estado do Rio de Janeiro, tem uma dúvida sobre o tombamento de prédios públicos. Aquele processo que reconhece a importância histórica de uma casa antiga ou um sítio arqueológico, por exemplo. Vamos ouvir. Boa noite, Ayrton Medeiros. Boa noite, Gláucia Gomes. Boa noite a todos os ouvintes do programa Voz do Brasil. Eu, antropólogo Wellington Melo, morador da cidade de Araruama, na região dos Lagos, estado do Rio de Janeiro, quero deixar uma pergunta ao IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ou ao Ministério da Cultura, o porquê da demora de tombamentos de prédios históricos no país.
A repórter Natália Kozlik é quem responde a dúvida. Boa noite, Natália. Boa noite, Glaucia, Ayrton, boa noite, Wellington e a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Nós entramos em contato com o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para esclarecer como funciona o processo de tombamento de bens do patrimônio cultural do país. E olha só, Wellington, para se tombar um prédio histórico realmente tem várias etapas, e por isso é um processo mais demorado. Primeiramente, os técnicos do IPHAN fazem um estudo, que pode ser uma pesquisa histórica, um levantamento arquitetônico, entrevistas e até mesmo visitas ao local. Se for comprovado o interesse nacional, a análise segue para um conselho formado por membros da sociedade civil e representantes do governo. Se aprovado, o tombamento segue para aprovação do ministro da Cultura e o processo é concluído em caráter definitivo. Tudo isso leva em média uns 5 anos, mas a demora é necessária de acordo com a coordenadora geral de identificação e reconhecimento do IPHAN, Ana Finger. É preciso que ele aconteça e que ele siga todas essas etapas, que é o que dá legitimidade e transparência ao processo, porque depois do bem ser tombado, o proprietário, o responsável, passa a ser obrigado a preservar, inclusive sob pena de sofrer sanções legais, né? Lembrando, Wellington, que qualquer pessoa pode solicitar o tombamento de qualquer bem ao IPHAN, seja um edifício, uma obra de arte, uma paisagem ou até mesmo um objeto histórico, desde que tenha interesse para a União. Obrigada pela participação e continue escrevendo pra gente. Segue com vocês aí no estúdio. Obrigado, Natália. E você também pode participar da Voz do Brasil. Você conta a sua dúvida e a gente busca uma resposta. Isso, é simples. Grave uma mensagem contando a sua história e mande para o nosso e-mail, voz@bbc.com.br ou no WhatsApp 61 99862 7345. Eu vou repetir, 61 99862 7345. A produção da Voz do Brasil vai procurar a resposta para você. Participe. A Receita Federal depositou hoje o penúltimo lote de restituição do imposto de renda deste ano. Mais de 2 milhões de contribuintes receberam no total 2 bilhões 750 milhões de reais. A restituição foi depositada na conta que o contribuinte informou quando fez a declaração. Para saber se teve a restituição liberada neste lote, acesse receita.fazenda.gov.br. Ou ligue para o Receita Fone no 146. Índios da região amazônica vão contar com atendimento médico em suas comunidades. É a 36ª expedição cirúrgica e clínica à Amazônia. A população indígena do Alto Rio Negro, município de São Gabriel da Cachoeira, recebe atendimento médico durante expedição na Amazônia. São atendimentos ginecológicos e pediátricos, além de cirurgias para mais de 36 mil indígenas. Para a diretora do Departamento de Atenção à Saúde Indígena, Regina Rezende, essa ação vai ampliar o acesso à saúde de qualidade das populações indígenas. Prover para o usuário indígena o acesso a todos os procedimentos do Sistema Único de Saúde, que é um sistema universal. E a CESAI, tendo como missão prover a atenção primária em território indígena, tem por obrigação articular os procedimentos da média e alta. A expedição é uma parceria entre o Ministério da Saúde, Defesa, Expedicionários da Saúde e Fundação Nacional. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal julga se cobrança de contribuição para a Previdência pode ser descontada de verbas adicionais ao salário. Ex-ministro da Casa Civil Antônio Palocci tem pedido de liberdade negado e deve continuar preso. Hotel que reteve gorjetas de garçonete é condenado a pagar diferenças salariais. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Uliana Gomes. E eu sou o Arthur Filho.
O plenário do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento que discute se verbas adicionais ao salário do servidor público podem ser descontadas para pagamento de contribuições à Previdência. As verbas adicionais são horas extras, terço de férias, adicional noturno e adicional de insalubridade. Ricardo Viula. Na ação, uma servidora questiona a decisão da Justiça Federal em Santa Catarina, no sentido de que as verbas adicionais estão sujeitas à incidência de contribuição previdenciária por integrarem a remuneração dos servidores. Mas a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, entendeu que, segundo a Constituição, apenas o salário pode ser descontado para o cálculo do valor da aposentadoria e não as verbas adicionais. Assim, a ministra deu razão à servidora, acompanhando o relator do processo, ministro Luiz Roberto Barroso. No sistema constitucional, principalmente por força do parágrafo 11 do artigo 201, a base de cálculo para a incidência da contribuição previdenciária somente deve considerar ganhos habituais e aqueles com reflexos nos proventos de aposentadoria. Ainda de acordo com a ministra, nenhuma contribuição pode ser cobrada sem que haja contrapartida na concessão de benefício ao servidor quando se aposenta. O julgamento foi interrompido após pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, que solicitou mais tempo para analisar o caso antes de votar. Ex-ministro da Casa Civil Antônio Palocci deve continuar preso. A decisão é do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer. O ex-ministro da Casa Civil foi preso preventivamente pela Justiça Federal de Curitiba no âmbito da Operação Lava Jato. Fátima Uchoa. A prisão preventiva tem o objetivo de garantir a ordem pública e a continuidade das investigações que apuram suposto pagamento de propinas de 128 milhões de reais. No STJ, a defesa de Palocci negou que o ex-ministro fosse o italiano, nome registrado em planilha descoberta na Operação Lava Jato e que indicaria o gestor das transações de verbas supostamente ilícitas destinadas à campanha presidencial de 2010. Para o ministro Félix Fischer, a decisão que decretou a prisão preventiva de Antônio Palocci é extensa e indica dados concretos para viabilizar tal medida. Hotel é condenado a reembolsar garçonete por ter retido gorjetas e destinado valores a sindicato. A decisão é da 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Priscila Peixoto. A retenção da gorjeta estava prevista em uma convenção coletiva da categoria. No TST, no entanto, a relatora do caso na 4ª turma, desembargadora convocada Silene Ferreira Amaro Santos, afirmou que, apesar de a Constituição Federal reconhecer os acordos coletivos, ela não autoriza a retenção de valores arrecadados a título de gorjeta. Além disso, a própria CLT impossibilita a medida. Com isso, o hotel foi condenado por unanimidade a pagar as diferenças salariais à garçonete. Vendedor obrigado a cantar e dançar jingles de campanha publicitária de supermercado deve ser indenizado em R$5 mil. O empregado alegou que passava por constrangimentos na frente de clientes. Pedro Scartesini. A empresa afirmou que os trabalhadores não eram obrigados a entoar o grito de guerra do supermercado, mas testemunhas informaram que os empregados que não participassem das danças eram ameaçados e sobrecarregados de tarefas. A Justiça do Trabalho do Piauí considerou os depoimentos e condenou o supermercado Bom Preço a indenizar o empregado em R$5 mil. No Acre, Detran é condenado por fornecer placa com número adulterado para motorista. O número constava no sistema policial como de veículo roubado. Fred Guimarães. O motorista chegou a ser abordado pela Polícia Militar por conta da placa que constava como roubada no sistema. Para o juiz do caso, a situação não se trata de mero aborrecimento, já que o homem foi parado em blitz por causa do número da placa. O magistrado entendeu que houve erro do Detran e por isso determinou que o motorista seja indenizado em R$2 mil. Banco deve indenizar cliente em R$7 mil por tratamento grosseiro de segurança. O cliente com deficiência foi barrado em porta giratória por causa de prótese metálica em uma das pernas. O homem disse que foi tratado de forma grosseira pelos seguranças que pediam um documento que comprovasse a necessidade do uso da prótese. A Justiça de Santa Catarina entendeu que o cliente passou por situação constrangedora e desnecessária. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite. A você, uma boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado. Senado divulga calendário de votações deste final de ano. Na pauta, fim da reeleição, abuso de autoridade, repatriação e regulamentação de terceirizações. Segue para análise do plenário o projeto que permite que professores trabalhem em 2 turnos na mesma escola. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. Segue para a Comissão de Educação um projeto aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Sociais que assegura atendimento psicológico aos alunos e professores de creches e escolas públicas e particulares de ensino fundamental e médio. O objetivo é melhorar o aprendizado, evitar a repetência e o abandono escolar e prestar assistência quando detectados casos de bullying e de agressões contra os alunos e professores. Repórter George Cardim. A senadora Regina Souza, do PT do Piauí, lembrou que os profissionais especializados também vão orientar os alunos a enfrentar problemas fora da sala de aula. A exemplo do abuso de álcool, droga, da violência e da gravidez precoce, problemas que afligem a juventude brasileira. Tal realidade justifica a presença de profissionais da área de saúde mental nas escolas para viabilizar o atendimento direto dos alunos, de seus familiares e dos profissionais de educação. O atendimento poderá ser prestado por equipes multidisciplinares e por psicólogos do SUS. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou também um projeto que dá aos professores o direito de trabalhar 2 turnos em sala de aula numa mesma escola. Atualmente, a lei permite apenas que eles deem 4 aulas consecutivas ou 6 intercaladas numa mesma escola, o que inviabiliza a prestação do serviço em sala de aula por mais de um turno. Mas, pela proposta que agora segue para a análise do plenário do Senado, o professor poderá dar aulas nos 2 turnos, desde que sejam respeitados os intervalos de almoço e entre as aulas, além do recreio escolar. O relator, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, disse que o projeto vai beneficiar os professores, que poderão aumentar a renda trabalhando na mesma escola, algo que hoje não é possível. Ele pode trabalhar numa escola X, mas tem que sair dali, pegar o ônibus, pegar o carro e ir para outra escola para trabalhar outras horas. Perde ele, perde os alunos e perde o próprio empregador, os dirigentes da escola. O meu relatório foi construído com os professores, as entidades e também com os empregadores. Autor da proposta de emenda à Constituição que acaba com o foro privilegiado nos casos de crime comum, o senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, acredita ter sido positiva a falta de quórum na Comissão de Constituição e Justiça para votar hoje a PEC. Assim, haverá mais tempo para mobilizar a sociedade contra esse tipo de direito que não deve ser mais aceito e que representa, na verdade, a existência de uma casta, avaliou Álvaro Dias. Para ele, nos dias atuais, as pessoas não querem apenas mudança na administração do país, mas exigem alterações na cultura política, nos métodos de ação e no sistema de governança. Certamente, através das redes sociais e de todos os instrumentos de comunicação possíveis, as pessoas se manifestarão. No sistema democrático é fundamental esse debate, essa transparência, essa participação popular nas decisões do Poder Legislativo. Se muitas vezes erramos, certamente erramos por ausência da participação popular. Já o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, integrante da comissão que investiga os salários que extrapolam o teto constitucional, que é de R$ 33.700, disse que no Senado Federal já se pratica o abate-teto, que impede que o funcionário receba acima do valor estabelecido pela Constituição. Segundo o senador, a prática também é adotada pelo Poder Executivo desde 2012, representando uma economia de R$ 800 milhões aos cofres públicos. E, de acordo com a ministra Carmen Lúcia, não há extrateto também no STF. Mas Magno Malta disse que há supersalários no Poder Judiciário de vários estados, graças a penduricalhos nos contra-cheques, como o auxílio moradia, por exemplo, que fazem com que os salários de desembargadores possam variar de R$ 60 mil a R$ 100 mil por mês. Num país com 13 milhões de desempregados, você não pode ter juiz morando no local com mansão no Lago Sul e recebendo auxílio moradia. Ninguém aguenta conviver com isso. 500 desempregados por dia no país e você tem um desembargador recebendo 60 mil reais. Alguns chegam até 100 em estados vivendo a sua morte financeira.
senador defende que o Brasil adote mecanismo para sobretaxar atividades e produtos que contribuem para a poluição. Assunto foi discutido hoje pela comitiva brasileira na Conferência do Clima em Marrakech. Os detalhes com a repórter Paula Groba, enviada especial da Rádio Senado à COP22. No 9º dia de trabalho em Marrakech, a delegação brasileira debateu a precificação do carbono com o secretário executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, Alfredo Sirquis. A precificação do carbono ocorre quando se atribui um valor econômico, por exemplo, às ações de redução de emissões de gases de efeito estufa por empresas. Para o relator da Comissão Mista de Mudanças Climáticas do Congresso, Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, o Brasil precisa iniciar o debate de forma mais contundente sobre o assunto e se alinhar a exemplos internacionais, como o Canadá e a França. Acho que esse é um desafio que temos que colocar no Brasil. Essa discussão sequer foi iniciada. É importante, portanto, aproveitar os diversos fóruns de debates, a Comissão Mista do Congresso Nacional, o Fórum do Clima, o governo federal, os governos estaduais, para que a gente possa, quem sabe, na apreciação de uma reforma tributária, de uma reforma fiscal no Brasil, já ter um viés para poder sobretaxar ou taxar os produtos que contribuem para a poluição. Os senadores que participam da COP22 acompanharam o discurso do ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, na plenária principal do evento. Lídice da Mata, do PSB da Bahia, concordou com o ministro sobre a importância do trabalho conjunto entre as nações. Porque além de destacar que o Brasil já está fazendo a sua parte, ele destacou as novas metas indispensáveis para que todos os países cumpram, especialmente a ideia de que os outros países possam garantir as emissões de carbono em um patamar menor e a discussão a respeito da possibilidade de compra e venda no mercado de carbono. Paula Groba, de Marrakech, para o Jornal do Senado. O Senado deve votar até o final do ano a limitação dos gastos públicos, o fim da reeleição para cargos no Executivo e a regulamentação da terceirização. Já a nova proposta de repatriação será votada na próxima terça-feira e o aumento da pena para abuso de autoridade após a audiência com o Procurador-Geral da República e o juiz Sérgio Moro. Os detalhes com a repórter Érica Christian. Até a segunda quinzena de dezembro, o plenário do Senado deverá votar 6 propostas de emenda à Constituição e 11 projetos de lei. Entre as PECs estão a que limita os gastos públicos e a que acaba com a reeleição para cargos no Executivo. Dos projetos, os mais polêmicos tratam da regulamentação do serviço terceirizado e da liberação dos jogos de azar. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, destacou que os projetos são variados e relevantes. Eu considero um avanço, um acordo de procedimento em função dessa pauta para que nós possamos terminar o ano legislativo da mesma forma que começamos, votando as matérias que significam interesse nacional. Ao considerar a pauta ambiciosa, a senadora Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, antecipou que alguns projetos não devem ser votados. Para os jogos de azar, tenho absoluta certeza que, se for aprovado esse projeto, não é uma resposta satisfatória para a sociedade. A questão da terceirização. O Senado está pautando premido porque o Supremo também pautou. Nós não podemos ir a reboque do Supremo. Na terça-feira será votado o projeto que reabre o prazo da repatriação de bens de brasileiros no exterior. Está prevista para o dia 6 de dezembro a votação do projeto que aumenta a pena para o abuso de autoridade. Antes, no entanto, haverá 2 sessões no plenário com convidados para discutir a proposta. O relator, senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, quer saber das autoridades, a exemplo de Sérgio Moro, o risco da proposta para a Lava Jato. A primeira pergunta que eu quero fazer aos que dizem que ele atrapalha a Lava Jato é em que pontos o projeto atrapalha a Lava Jato. Porque eu sou francamente favorável à continuação da investigação da Lava Jato. Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Áudio Walter Dalbello. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Presidente diz que colocará em pauta projetos de socorro aos estados. Relator retira a previsão de juízes serem julgados por crime de responsabilidade. Deputados mostram preocupação com o alto índice de assassinatos de policiais. Boa noite.
O 10º Anuário de Segurança Pública revelou que a polícia brasileira é a que mais morre em serviço ou não. Cabo Sabino, do PR do Ceará, avalia que profissionais de segurança pública estão sendo caçados pelas ruas. Para ele, as autoridades precisam tomar providências rápidas para garantir apoio à categoria. O alto número de policiais em serviço que são vítimas de homicídios preocupa a Rocha, do PSDB do Acre. Ele elogia a iniciativa de Cabo Sabino, do PR do Ceará, de propor uma comissão externa para acompanhar os casos. Rocha lamenta a condição em que a maioria dos profissionais da segurança pública trabalha com viaturas sucateadas e colete à prova de bala vencido. Delegado Edson Moreira, do PR de Minas Gerais, lamenta o envolvimento de guardas municipais na morte de 5 jovens em São Paulo. Segundo o deputado, a suspeita de que os guardas mataram o grupo para vingar a morte de um colega é preocupante e sinaliza a necessidade de adoção de medidas urgentes em relação à violência no Brasil. O efetivo de segurança na região da Mata Sul, em Pernambuco, é pequeno. Daniel Coelho, do PSDB, pede ao governo estadual que instale um batalhão permanente da Polícia Militar na cidade de Barreiros, para ajudar a combater a violência na região. Hoje é comemorado o Dia do Policial Federal. Marcos Reateg, do PSD do Amapá, destaca que a instituição é motivo de orgulho da sociedade. O deputado também pede apoio aos pares para aprovar a autonomia financeira e administrativa da Polícia Federal. A possibilidade de juízes, promotores e procuradores serem denunciados por crime de responsabilidade será retirada do parecer que o deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas Gaúcho, apresentou às medidas de combate à corrupção sugeridas pelo Ministério Público Federal. O anúncio foi feito pelo próprio deputado, que é o relator da comissão especial encarregada de analisar as medidas. Ele se reuniu nesta semana com procuradores da República. Acompanhe mais detalhes na reportagem. A chamada Medida 18 permite que juízes e procuradores sejam processados por crime de responsabilidade em situações como abuso de poder ou falta de decoro. Atualmente, só podem ser julgados por crime de responsabilidade o presidente da República e seus ministros, os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e os governadores. A lei que trata do assunto é de 1950 e foi a mesma usada no processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Apesar de defender a sua proposta, Lorenzoni diz que ficou convencido com os argumentos dos procuradores de que o momento não é o adequado para tratar do assunto. Não queremos misturar um projeto sério, um projeto para mudar o Brasil, um projeto para fechar as brechas por onde escapam corruptos e corruptores. Este projeto não pode estar nem de longe ao lado de projetos que tentam encercear a ação de investigadores, que tentam constranger juízes e investigadores. Portanto, neste momento nós consideramos inoportuno esta discussão, que deverá ser feita pelo parlamento num outro momento. Lorenzoni afirmou que a decisão de retirar a medida 18 do texto conta com o apoio do presidente da comissão especial, deputado Joaquim Passarinho, do PSD do Pará. O procurador que coordena a Operação Lava Jato no Ministério Público, Deltan Dallagnol, que participou da reunião com Lorenzoni, disse que o Ministério Público Federal concorda com a atualização da lei do impeachment, mas disse que o assunto é complexo e deve ser tratado em outro projeto, e não no âmbito das propostas de combate à corrupção. Segundo Dallagnol, a redação sugerida por Lorenzoni abre a possibilidade de que qualquer investigado pelo Ministério Público entre com ação por crime de responsabilidade contra os procuradores, o que pode fragilizar as investigações de crimes, principalmente a da Lava Jato, que está em pleno curso. Em razão do momento, da delicadeza do momento, da sensibilidade desse momento histórico brasileiro em que grandes investigações caminham e existem possíveis reações, nós nos preocupamos em que sejam discutidos nesse momento e que venham a trazer resultados que consistam em retrocessos no combate à corrupção. Depois de passar pela comissão especial, o parecer será analisado no plenário da Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Janari Júnior. Política. Zé Geraldo do Pará pede aos parlamentares que atribuem ao Partido dos Trabalhadores a culpa pelo desemprego e a falta de investimento, que se lembrem que o partido não governa mais o país. Segundo ele, a maioria dos municípios, dos estados e a presidência da República são comandados pelo PMDB e PSDB. Duarte Nogueira, do PSDB paulista, foi eleito prefeito de Ribeirão Preto. O parlamentar pede à união da população, mesmo dos que não votaram nele, para que seja possível recuperar a capacidade de investimento do município. Ele garante que vai cumprir os compromissos assumidos durante a campanha. Homenagem. O
Os 45 anos de sacerdócio de Frei Roberto Eufrásio de Oliveira são lembrados por João Daniel do PT. Ele destaca o trabalho realizado pelo religioso no Alto Sertão de Sergipe e exalta a dedicação do religioso à população mais pobre, aos excluídos, aos povos indígenas e à agroecologia. Lincoln Portela, do PRB de Minas Gerais, se solidariza com a família de Maria Duarte, que foi diaconisa na Igreja Batista de Floresta por vários anos. O parlamentar lembra que ela sempre esteve voltada para as questões sociais, em especial dos mais carentes. O Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado no Brasil em 20 de novembro. Para Luiz Couto, do PT da Paraíba, a data não serve apenas para lembrar o valor da igualdade, mas também os horrores da escravidão, que foi o crime contra os direitos humanos mais duradouro da história do país. Em 7 de novembro foi comemorado o Dia do Radialista. Rômulo Gouveia, do PSD da Paraíba, homenageia a categoria e lembra que este ano o destaque da data comemorativa foi a assinatura de um termo aditivo que autoriza a migração do rádio AM para a faixa FM. Saúde. A Presidência da República rejeitou o projeto que prevê a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e de agente de combates a endemias. Jorge Sola, do PT da Bahia, condena o veto do Executivo e acusa o governo de desrespeitar o Congresso. Ele lembra que a proposta foi aprovada tanto na Câmara quanto no Senado, com apoio de aliados de Michel Temer. O Hospital do Câncer de Ourinhos poderá atender pacientes do SUS a partir de janeiro. De acordo com o capitão Augusto, do PR de São Paulo, o Ministério da Saúde já autorizou o novo serviço. Resta agora o governo de São Paulo dar um parecer concordando com o posicionamento favorável para a formalização do contrato. A Escola de Ensino Fundamental José Jucá de Quixadá, no Ceará, foi premiada pelo Ministério da Educação por sua participação na Semana Nacional de Mobilização da Família e Comunidade na Escola pelo combate ao Aedes aegypti. Odorico Monteiro, do PROS, parabeniza a instituição, ressaltando a qualidade do ensino, dos mestres e dos alunos responsáveis pela conquista do prêmio. Educação. O movimento dos estudantes que ocupam escolas em todo o país continua. Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, elogia a coragem e a resistência dos alunos, mesmo enfrentando repressões, algumas com violência. Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, manifesta sua indignação com o que chamou de repressão às lutas populares, aos movimentos sociais e às suas lideranças. Para o parlamentar, esses gestos demonstram que o Brasil está vivendo um estado de exceção. Economia. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, assumiu o compromisso de colocar em pauta projetos que minimizem os efeitos da crise financeira que atinge diversos estados do país, principalmente o Rio de Janeiro. Ouça mais detalhes na reportagem a seguir. Uma das propostas tem o objetivo de conferir mais segurança jurídica a operações de antecipação de royalties do petróleo. O projeto será apresentado em breve pelo deputado Hugo Leal, do PSC do Rio de Janeiro. Segundo Maia, o projeto muda a lei do petróleo para permitir que os recursos que saem do Tesouro Nacional possam ir direto para o credor que antecipou o royalties. Maia explica o projeto. Garante uma maior segurança jurídica para qualquer operação de antecipação de royalties, fazendo uma mudança na lei do petróleo, dizendo que os recursos que saem do Tesouro Nacional, da ANP, podem ir direto para o credor, para aquele que antecipou royalties, garantindo um fluxo de caixa para o Estado do Rio nos próximos 12 meses, na ordem de 4, 5 bilhões de reais. É pouco, mas ajuda em relação, claro, ao volume enorme do déficit do Estado. A proposta também foi defendida nesta quarta-feira, em reunião da Comissão Externa de Deputados Federais, com o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão. Participaram do encontro 24 dos 30 deputados que integram a comissão, criada na semana passada para contribuir com propostas que permitam o reequilíbrio das contas do Estado. Integrante do colegiado, o deputado Alessandro Molon, da Rede do Rio de Janeiro, disse que é preciso fazer um raio-x nos incentivos fiscais dados pelo Rio de Janeiro nos últimos anos. Molon também avalia que é preciso debater o pagamento de royalties de petróleo ao Estado. Há uma defasagem e por ano o Rio de Janeiro está perdendo cerca de 2 bi de recursos de royalties de petróleo e de gás que não estão sendo recolhidos pela Petrobras. Alessandro Molon propôs uma audiência com o ministro de Minas e Energia, Fernando Filho, para debater o assunto. Nas últimas semanas, o governo fluminense anunciou medidas austeras para equilibrar as contas públicas, como a redução no número de secretarias, o fim de alguns programas sociais e o aumento da tarifa do bilhete único de R$ 6,50 para R$ 7,50 em 2017.
O pacote tem sido alvo de diversos protestos, especialmente de funcionários públicos e movimentos sociais, que são os mais afetados pelos cortes. Além da questão do petróleo, outra proposta que, segundo o presidente da Câmara, poderia aliviar a crise no Rio de Janeiro e também de outros estados, é o projeto que autoriza a venda de dívidas ativas. A medida está prevista no projeto de lei complementar 181 de 2015 e no projeto de lei 3.337, também de 2015, ambos de autoria do deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, e de outros 11 parlamentares. O projeto de lei complementar altera o Código Tributário Nacional para prever a possibilidade de transferência a bancos privados da cobrança da dívida ativa. Com a medida, os governos poderão receber adiantado, mediante desconto, o valor de dívidas que muitas vezes nem tinham expectativa de receber. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza. Com a redução nas receitas, principalmente do Fundo de Participação dos Municípios e do ICMS, em função da crise econômica, José Nunes, do PSD da Bahia, defende que os prefeitos e os governadores recebam a parte da multa arrecadada com os recursos repatriados. Para ele, essa é a expectativa dos gestores em relação ao governo federal. Agricultura. O Poder Executivo vetou a repactuação das dívidas de crédito rural. Heitor Chu, do PSB gaúcho, critica o veto e argumenta que o texto não propõe a anistia das dívidas dos agricultores, mas sim a renegociação para que os tomadores de empréstimos, a partir das cooperativas, possam ter a chance de pagar o que devem, sem deixarem de investir. Angelim, do PT do Acre, pede que a Comissão de Trabalho acelere a análise do projeto sobre as sociedades cooperativas. O parlamentar enfatiza que milhares de trabalhadores e produtores cooperativados dependem da aprovação do texto para modernizar o ordenamento jurídico das cooperativas. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento anunciou hoje a adesão ao programa Operador Econômico Autorizado. Celso Baldaner, do PMDB catarinense, elogia a medida que, na sua visão, vai simplificar os procedimentos de exportação e importação e desburocratizar o agronegócio. Meio Ambiente. Em 5 de novembro, completou um ano o rompimento da barragem de Mariana, Minas Gerais. A Comissão de Direitos Humanos esteve em várias cidades banhadas pelo Rio Doce. Segundo o presidente do colegiado, Padre João, do PT, a Samarco, a Vale e a BHP Billington ignoram a situação de pescadores, agricultores familiares e artesãos, pois a água até agora não pode ser consumida. Depois de um ano da tragédia ambiental ocorrida em Mariana, especialmente nos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, Givaldo Vieira, do PT Capixaba, reclama que não foram adotadas as providências mínimas necessárias para reparar os danos ao meio ambiente ou às pessoas. Ele destaca que o Rio Doce foi praticamente morto e pede que medidas sejam adotadas para sanar os danos. Desenvolvimento Regional. O governo do Amapá utiliza o programa Gestão Compartilhada para divulgar a execução do orçamento do Estado. Apoiadora do projeto, Janete Capiberibe, do PSB, acredita que a transparência é um dos principais meios de combate à corrupção. A Prefeitura de Criciúma, em Santa Catarina, é alvo de críticas de Giovânia de Sá, do PSDB. A congressista diz estar preocupada, principalmente com a situação do Hospital São José. Ela espera conseguir a liberação de R$2 milhões provenientes de emenda parlamentar de sua autoria. O governo federal confirmou que a licitação da ponte de Xambioá, no Tocantins, vai ser realizada ainda neste mês. Ao cobrar agilidade para a execução do projeto, Carlos Henrique Gaguin, do PTN, destaca que os recursos já estão disponíveis há mais de um ano, porém a falta de interesse do poder público emperra o processo. O governo federal liberou R$42 milhões para a construção de uma adutora emergencial em Caicó, no Rio Grande do Norte. Ao agradecer o apoio federal, Felipe Maia, do Democratas, destaca que a obra vai beneficiar 4 municípios e cerca de 70 mil pessoas. A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados do Rio Grande do Sul manifestou preocupação com o possível protecionismo das indústrias da Argentina, da Bolívia e da Colômbia. Jones Martins, do PMDB, explica que esse fato está intimidando a exportação dos calçados gaúchos, causando um prejuízo à indústria calçadista. Transportes.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara aprovou projeto que altera a Lei da Mobilidade Urbana para equiparar mototaxistas a taxistas quanto ao direito de exploração do serviço. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe. O relator, deputado Leopoldo Maier, do PSB do Paraná, fez uma mudança na versão original. Com isso, a transferência da concessão para taxistas e mototaxistas pode ser feita para a família no caso de invalidez permanente. Hoje, isso só é possível no caso de morte do taxista. Maier elogiou a medida. Dá mais tranquilidade àqueles que têm o direito de concessão para trabalharem como taxistas, como mototaxistas, às famílias, que estão envolvidas e também aos usuários, porque estarão trabalhando com pessoas que têm essa tranquilidade. O transporte de passageiros por motocicleta obedece a normas gerais estabelecidas em lei federal e a regras do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Mas as regras específicas sobre a atividade estão a cargo dos municípios. Apesar de satisfeito com o projeto, Sérgio de Oliveira, gerente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, disse ser preciso combater a clandestinidade. Nos municípios em que esse serviço já existe, ainda que de forma clandestina, ele deva ser regulamentado, pois isso vai trazer mais segurança, não só para o mototaxista, mas também para o usuário desse serviço, que vai poder contar com equipamentos. O município pode, inclusive, regulamentar as rotas em que esse serviço vai poder ser utilizado. Outro a defender a medida foi o presidente do Sindicato de Mototaxistas do Distrito Federal, Luiz Galvão. Que descendentes possa ter a sua autorização ou permissão concedida a um fato de falecimento, invalidez, que possa ser passado para a família e ter qualidade de serviço e fiscalização, porque se não tiver uma fiscalização, vai existir os clandestinos, aí os clandestinos vai estar sempre atuando ao contrário da lei. O projeto que equipara mototaxistas a taxistas seguirá para as comissões de viação e transporte e de Constituição e Justiça e de Cidadania. O texto não precisará ser analisado em plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil. Votação. Durante a sessão desta tarde, por volta das 3h30, cerca de 70 manifestantes invadiram o plenário da Câmara dos Deputados. O grupo não apresentou pauta ou liderança específica. Alguns pediam intervenção militar no país e convocavam a presença de um general. Segundo a Polícia Legislativa da Câmara, todos os manifestantes serão indiciados conforme a Lei de Segurança Nacional por grave ameaça aos trabalhos de um dos poderes da União. A invasão repercutiu entre os deputados que integram a comissão que discute a reforma política. Betinho Gomes, do PSDB de Pernambuco, que estava no plenário no momento da invasão, relatou agressões dos invasores a assessores, policiais e deputados. Para ele, o fato indica que a sociedade está voltando à era dos extremos. O deputado avalia que a reforma política pode reaproximar a população do Congresso, já que sem um parlamento altivo, não se tem democracia. Valtenir Pereira, do PMDB de Mato Grosso, acompanhou as primeiras negociações da Polícia Legislativa com os manifestantes. Ele ressalta que as manifestações são legítimas, mas não devem ter o caráter agressivo que foi observado nesta quarta-feira. A casa é a casa do povo, é a casa onde todos devem manifestar, fazer expressão do seu pensamento, fazer sua livre manifestação. Mas não podemos confundir manifestação com algazarra, com bagunça, que é o que está acontecendo aqui nesta invasão. Subiram em cima da mesa, ficaram de pé. Então, assim, um comportamento realmente antidemocrático. Aqui é uma casa do exercício da democracia, aonde você traz as suas demandas, os seus anseios, e a gente acolhe e analisa, mas não uma bagunça como essa, um tumulto como esse. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, considerou os invasores baderneiros e irresponsáveis. Ele determinou ao Departamento de Polícia da Câmara a prisão de todos os manifestantes. Para Maia, não é possível aceitar esse nível de abuso e desrespeito contra o parlamento brasileiro. Os manifestantes foram retirados do plenário por volta das 6h30.